Boa noite, meu nome é Marcela e hoje eu vou falar sobre a lordose. O que é a lordose? A lordose é uma condição onde há uma curvatura interna aumentada da espinha. A espinha tem uma curva natural que é muito suave e ajuda a coluna em sua função adequada. Essa curva natural é formada devido à forma das vértebras individuais que compõem a coluna vertebral. Se essa curvatura espinhal aumenta, ela coloca muita pressão sobre as vértebras, resultando em dor. A lordose é uma curvatura fisiológica da coluna vertebral, presente na coluna lombar e na cervical. No entanto, é também um nome popular do desvio que acentua essa angulação. A coluna é marcada por uma maior projeção para dentro da coluna, que podemos chamar ainda de hiperlordose. Tipos de lordose. O distúrbio é dividido em dois tipos principais de acordo com a região da coluna acometida. Pode ser lordose cervical ou lordose lombar. A lordose cervical apresenta um formato de C com uma curva que aponta para a parte posterior do pescoço. Se considera desvio qualquer alteração que faça com que a tal curvatura não se desenvolva como esperado. No caso da hiperlordose, acontece quando há uma angulação aumentada da região, dificultando a movimentação do pescoço. A lordose lombar também é fisiológica. Desequilíbrios nessa curvatura são muito comuns. A condição deixa a região das nádegas mais proeminente, com uma postura em geral exagerada e com projeção abdominal. Além de desconfortos estéticos, leva a dor e, se não tratada, pode provocar complicações mais graves. Entre as causas mais comuns são os fatores genéticos, a obesidade e a gravidez. Causas. Qualquer fator que venha a interferir na fisiologia ou morfologia dessas estruturas pode levar a um desvio de coluna. Alguns fatores podem levar a uma maior amplitude do desvio, o que pode gerar complicações estéticas e fisiológicas ao corpo. As causas mais comuns da lordose são traumas na porção inferior das costas, má postura, obesidade, carregar muito peso, alterações genéticas, inflamações nas vértebras, osteoporose, entre outros. Sintomas. O principal sintoma do distúrbio é a dor e o formigamento em diversas regiões do corpo, além de dificultar a realização de alguns movimentos. Geralmente, os sintomas demoram a se manifestar, se apresentando quando a doença já se agravou. Dentre as principais queixas estão o aumento da curvatura lombar ou cervical, dores nas costas, dores no pescoço, fraqueza na musculatura abdominal, formigamento do corpo, celulite nos glúteos, dificuldade para pegar peso, rigidez e fraqueza dos músculos na região acometida. Diagnóstico. Os especialistas relacionados ao distúrbio são os ortopedistas e os reumatologistas. Cerca de 80% dos casos são identificados exclusivamente pela análise clínica, o que inclui anamnese e exame físico completo. Também é avaliado o histórico familiar e clínico do paciente, seus hábitos de vida, sua profissão, entre outros fatores relevantes à análise do especialista. Tratamento. A lordose nem sempre vai necessitar de tratamento médico, pois pode não causar transtornos ao paciente nem gerar grandes complicações. A lordose tem cura e pode ser tratada de acordo com a sua gravidade. Uma curvatura mais severa pode exigir terapia medicamentosa, uso de cintas, fisioterapia e até cirurgia, dependendo do caso. Quanto mais jovem o indivíduo, melhor suas chances de melhora. A puberdade é o período mais fácil para se corrigir problemas posturais. Existem diversos tratamentos indicados para aliviar os sintomas da lordose. Dentre eles estão medicamentos. Não existe nenhum fármaco específico para a lordose. No entanto, medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios são muito úteis no alívio da dor. Dentre os mais usados estão o paracetamol, a aspirina, o ibuprofeno, dipirona sódica monohidratada e o diclofenaco disódico.
Fisioterapia. A fisioterapia é um excelente tratamento, pois ajuda no controle da dor, trabalha a flexibilidade e a força muscular, aliviando os sintomas e ajudando na reabilitação. Reeducação postural global, mais conhecida como RPG. A RPG faz parte do tratamento de diferentes desvios de coluna. A técnica trabalha especialmente a postura, focando em ossos, articulações, músculos e outros tecidos relacionados à movimentação e sustentação do corpo. Órteses. São equipamentos muito utilizados em cuidados com o sistema locomotor humano. São estruturas externas que ajudam a manter as articulações em seus locais adequados. No caso da lordose, ajudam na imobilização da coluna lombar, impedindo curvaturas acentuadas. Pilates. O Pilates é uma das melhores formas de aperfeiçoar a musculatura do corpo e ajudar a controlar os fatores de risco para a lordose. Pacientes já diagnosticados podem ter seus sintomas amenizados, recuperando sua qualidade de vida. Acupuntura. A técnica consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças. A terapia é reconhecida e tem resultados comprovados. O tratamento alivia os sintomas e reduz a dor, além de trabalhar o bem-estar em geral. Exercícios físicos. Geralmente são usadas atividades que movimentem o quadril e a parte inferior das costas, exercícios de fortalecimento do glúteo e alongamentos. Toda atividade deve ser realizada com bastante cautela. Qualquer movimento inadequado pode acabar piorando a dor e sobrecarregar a coluna. Cirurgia para a lordose. Quando o caso é mais grave ou produz risco à vida do paciente, a cirurgia passa a ser a opção terapêutica indicada. O procedimento e o método deve ser definido pelo cirurgião, levando em conta cada especificidade de caso. Geralmente, a cirurgia tem por objetivo endireitar a coluna usando uma haste de metal, parafusos ou ganchos. A ideia é impedir a progressão da doença, corrigir deformidades e recuperar a saúde e a qualidade de vida do paciente. Independente do tratamento escolhido, na maioria dos casos, a lordose tem um bom prognóstico, em especial em indivíduos que seguem à risca as orientações médicas. Prevenção. Evitar maus hábitos como postura errada e se sentar de qualquer jeito são cuidados importantes para manter a coluna saudável. Uma boa alimentação também ajuda, porque com o seu peso ideal não haverá agressão à coluna vertebral. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Ivan. Meu nome é Geiel. Eu e a dona Vera Lúcia, nós vamos apresentar a osteodistrofia. Bom, o que é a osteodistrofia? A osteodistrofia, ela é uma doença degenerativa que atua na estrutura do osso, ela altera a estrutura do osso e interrompe o seu funcionamento normal. Então, como ela ocorre? Onde ela ocorre? Uma vez que o paciente é diagnosticado com a osteodistrofia, nós percebemos as seguintes alterações. Na estrutura do osso, nós percebemos algumas alterações e essas alterações resultará em uma degradação da cartilagem articular e do osso subcondral. Para que a gente entenda melhor, o osso subcondral ele tem uma função muito importante na regeneração natural da cartilagem. E isso acontece por meio de um procedimento nutricional, junto com o líquido sinovial. O líquido sinovial, junto com o osso subcondral, eles têm essa função de regeneração da cartilagem. Então, o líquido sinovial faz a regeneração das junções das articulações. Agora eu vou falar sobre as causas da osteodistrofia. Quais são as causas? As causas geralmente se dá por esforço mecânico e também por obesidade.
No caso da obesidade, é afetado principalmente quadril e joelhos. O quadril é a articulação entre o fêmur e o acetábulo da pelve. Sua principal função é suportar o peso. Os joelhos é formado por meniscos e ligamentos, cápsula e músculos que cercam as articulações, que produzem sua estabilidade. Agora eu vou falar sobre os sintomas. Os sintomas da osteodistrofia é muita dor, rigidez nas articulações e inchaço. Quando o paciente, o indivíduo, tem esses sintomas, a qualidade de vida dessa pessoa diagnosticada com essa doença pode ser extremamente reduzida, uma vez que a dor dificulta os seus costumes do dia a dia. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. Para diagnosticar a osteodistrofia, faz-se exame clínico das junções que aparentemente estarão inchadas e o paciente se queixa muito de dor. Para obtermos o diagnóstico final, deve ser feito o exame de imagem lactentes do raio-x, para, como eu já falei, obtermos o diagnóstico final dessa doença. Qual o tratamento? Bom, antes de falarmos sobre o tratamento, vamos fazer um pequeno resumaço da osteodistrofia. Ela é uma doença degenerativa que causa alteração no osso, é uma alteração óssea e afeta o osso subcondral. Com isso, a pessoa diagnosticada ela sente bastante dor e também as articulações delas são um pouco que elas não têm mais flexibilidade, então a pessoa sente muita dor. Na maioria dos casos é por esforço mecânico ou por excesso de peso. Então, o tratamento ele acontece por etapas, assim como o diagnóstico. O primeiro passo é a perca de peso. Então, depois que o paciente ele perde peso, já entramos com algumas fisioterapias, como as bolsas de água quente e fria. Mas essas fisioterapias elas agem somente como um método paliativo. De início, em relação às medicações, o primeiro medicamento, a primeira linha de escolha é o paracetamol. Só que, como nós já sabemos que essa doença ela causa muita dor nas articulações, então acaba que não fica só no paracetamol, e daí pode usar alguns anti-inflamatórios não esteroides, que têm a capacidade de controlar a inflamação e de dar analgesia. Mas esses anti-inflamatórios eles só são usados em dores mais severas. Bom, gente, eu venho falar para vocês sobre hipertonia. Eu sou a Rejane, do curso de Biomedicina Anhanguera, São Paulo, tá? Isso é matéria do meu seminário. Então, vou falar sobre a hipertonia, que é o contrário da hipotonia, né? A hipertonia, ela é o aumento do tônus muscular, né? O músculo ele perde a capacidade de estiramento, né? O tônus muscular é exacerbado. As características principais é alta tensão muscular,
a resistência ao movimento passivo, reflexos tendínicos aumentados, dano motoneurônio superior. O motoneurônio não consegue levar a informação que sai lá do córtex e deveria levar para a medula, né? Então vai acontecer a hipertonia nos casos de AVE e AVC na fase crônica, né? Que são fraqueza, flacidez, AVC e no Parkinson. Funciona de maneiras diferentes no AVC e no Parkinson. A hipertonia piramidal vai causar uma espasticidade, sinal do canivete, que é comum no AVE. A hipertonia extrapiramidal é rigidez, sinal de roda denteada, né? Tratamento conjunto é feito um tratamento conjunto, feito de forma multimodal, com um time multidisciplinar, que vai avaliar essa pessoa que tem a hipertonia com terapia ocupacional, neurologia, fisiatria, fisioterapia e, em alguns casos, a neurocirurgia entra para ajudar com procedimentos minimamente invasivos para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Inicialmente esse tratamento é feito com medicamentos, né? Primeiro vai fazer uns usos de medicamentos, né? Que são o Blacofeno, tizanidina ou toxina botulínica, né? Para ajudar esse paciente a ter uma melhor qualidade de vida. E os exercícios, a fisioterapia, isso tudo antes vai ser avaliado, né? Para ver as condições clínicas do paciente. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? A pessoa vai ter falta de agilidade, falta do movimento, falta de coordenação motora. E essa equipe vai ajudar para ele tentar voltar a ter uma vida melhor, né? Então é isso, obrigada. É esse o meu assunto, a hipertonia. Olá, pessoal. Eu sou a Simone Augusto, estudante de biomedicina, segundo semestre da faculdade em Anguera. Vou falar um pouco de dermatite para vocês. A dermatite é uma doença comum no Brasil e no mundo. É uma doença inflamatória de pele que tem vários níveis. Ela vai de leve, moderada e grave, que necessitam de cuidados diários especiais, até tratamento com comprimidos, como antihistamínicos, e em casos mais graves, corticosteroides, indicados, lógico, por um médico. O uso de cremes hidratantes também são indicados. A dermatite não é uma doença contagiosa e seu tratamento depende do tipo e causa. Existem alguns tipos de dermatite. O mais comum é a dermatite atópica. Os principais sintomas são secreção, pele ressecada, eritema, edema e coceira. A dermatite atópica é um fator genético. Já a dermatite de contato desenvolve pelo contato de agentes irritantes, como por exemplo sabonetes, perfumes, temperatura fria, produtos químicos em geral, alimentos, fraldas, entre outros. Quem sofre dessa doença, recomenda-se o uso de produtos